Então, hoje a gente vai falar sobre o mapa do Dom Pedro I e o que ele nos ensina sobre Libra. E não só sobre Libra, porque tem outros pontos no mapa dele que são interessantes também da gente avaliar, mas eu trouxe principalmente Libra porque o sol dele é Libra, ele é um libriano. Então, assim, vamos começar. Os primeiros pontos que eu trouxe aqui para a gente falar sobre ele foi justamente o sol em Libra e o ascendente em Libra. Ele tem esses dois pontos em Libra, tinha, né? E aí ele tem um sol de casa 12. Aqui é interessante porque, assim, vou contextualizar algumas coisas, porque eu sei que alguns gostam de história, outros nem tanto, então às vezes acabou esquecendo alguma coisinha lá, né, que estudou. Então, contextualizando, Dom Pedro I, ele foi, né, um imperador brasileiro. Depois a gente vai descobrir como é que foi essa questão dele ser nomeado dessa forma. Mas ele vem para o Brasil ainda criança. Então a gente tem ali a vinda da família real para o Brasil, né? Quando a família real vem para o Brasil, ele vem junto e ele ainda era criança, mas ele assim, aí eu começo a trazer a visão do que a gente brasileiro tem aqui, né? E aí vocês aí de Portugal me comentem depois. Mas ele é visto como um imperador muito brasileiro. Ele dizem que ele amava o Brasil, que ele gostava muito do Brasil, que ele tinha uma conexão muito forte aqui e realmente ele entrou no jeito, assim. Parece que de fato ele se tornou brasileiro, né? Então, ele tem essa simpatia do povo, digamos assim. Você já se pegou travado na hora de analisar um mapa astral, mesmo depois de muito estudo? No Destrave Astrológico eu vou te mostrar como superar esses bloqueios. Serão 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar como superar os erros que te deixam inseguro, os acertos que te dão confiança e as etapas para uma análise astrológica segura. Não perde essa chance de destravar o astrólogo dentro de você. Se inscreve agora. E aí, ele se cria aqui ele fica. Ele é visto como, apesar de ele estar numa posição da família real, de ele ter um domínio, de ser uma monarquia, né? Ele é visto como alguém muito simpático, muito descontraído, aquela pessoa que não se tinha uma desavença. Tem, assim, alguns comentários sobre ele que relatam ele como uma pessoa que era meio instável. Às vezes ele estava muito simpático, muito generoso sabe, atencioso, e em alguns momentos ele estava tendo ataque de raiva, estressado e brigando com todo mundo. Mas na maior parte do tempo, ele estava de bom humor e ele estava sendo agradável. Isso a gente vê relacionado ao Sol em Libra, né? Talvez essas oscilações que as pessoas comentem tenha a ver com esse Sol na 12. Em alguns momentos, talvez ele trazia à tona coisas que estavam lá no inconsciente, coisas que incomodavam ele e que muitas vezes ele não colocava para fora, e aí naqueles momentos de estresse ele colocava, né? Ele tinha muitas questões com a família dele, principalmente com a mãe, a gente vai tratar desse ponto mais para frente. Mas assim, ele é uma figura muito interessante de ser estudada, como toda a família real. Assim, é um assunto que, se vocês quiserem, a gente pode trazer mais aqui sobre o pai dele, a mãe dele, irmão, porque tem muita coisa para a gente absorver de astrologia, e são personagens, assim, né? Não são personagens fictícios, né? São reais, mas são pessoas com uma complexidade muito interessante. Porque ao mesmo tempo que, assim, estava numa posição de poder, que tinha ali poxa, uma monarquia não tem democracia nenhuma, né? É o que a monarquia define e acabou. Mas ao mesmo tempo tinha aquele gosto popular, tinha aquela adaptação com o meio, digamos assim. Então é muito interessante de ver que ele é uma personalidade complexa. Essa casa 12 dele, aqui a gente vê
também, sempre que a gente está falando de Casa 12, a gente está falando de temas mais inconscientes, mais profundos, né? E aqui a gente vê que ele tinha uma história um tanto conturbada também. A individualidade dele, o Sol na 12, quando a gente fala de Sol na 12, a gente fala muito de aquela individualidade que ficou de alguma forma reprimida, ou que a pessoa leva um tempo até acessar. E ele nasceu numa família real, né? Então, assim, não era questão da individualidade dele. Ele tinha algo a cumprir. Não interessava se ele queria ou não ser príncipe, ele era príncipe e acabou. Não interessava se a vontade dele era ou não fazer tal coisa, ele tinha que fazer determinadas coisas. Isso a gente pode fazer uma associação com Casa 12 também, né? Esse lado dele mais diplomático, de conseguir se sair com as pessoas, a gente vê o lado libriano aparecendo. E ele tem o Sol em Libra na 12, mas ele tem um ascendente também em Libra. Então ele trazia isso, essa imagem de alguém que é diplomático. Ele é o primeiro, ele foi aquele que trouxe a primeira Constituição do Brasil. Muito representação de Libra também. É Libra que fala do direito, é Libra que fala das leis. Então é muito interessante pensar isso. E era uma monarquia, como assim, né? Uma Constituição numa monarquia. Pois é, mas ele trouxe isso. Essa Constituição não era assim a coisa mais democrática, não, né? Tinha ali imposições, claro, mas foi o primeiro passo para que a gente tivesse uma Constituição, né? Outra coisa muito interessante que dá para a gente associar aqui com esse lado libriano dele é a questão desse. Ele tinha essa simpatia, né, da população, digamos assim. E aí, quando acontece, a família real vem para o Brasil, né? Se estabelece aqui, então ele passa a infância dele, a adolescência dele toda aqui. E aí, quando a família real volta para Portugal, porque lá em Portugal começaram a acontecer revoltas e o povo começou a chamar de volta, assim, olha, voltem para cá, vocês não vão voltar do Brasil, não, vocês não vão, né, cuidar de onde vocês saíram. Quando a família real volta para Portugal, ele fica. E aí tem um episódio muito interessante que até depois eu quero mostrar um trecho para vocês de um vídeo muito legal sobre isso, que é assim, ele tá nesse dilema, família real lá chamando em Portugal, volta para Portugal, o irmão dele, que é um escorpiano, muito interessante isso também, o irmão dele, que é um escorpiano, tenta dar um golpe nele, né, e ficar com o trono dele lá em Portugal, e aí ele é chamado justamente para isso. Olha, tá acontecendo aqui uma reviravolta, você precisa vir para tomar o poder de volta, porque senão a gente vai perder o controle da coisa. E aí ele é chamado de volta, só que a população faz um abaixo-assinado. Agora eu não vou lembrar o número de assinaturas, mas era um número alto, assim, acho que era 8.000 assinaturas, uma coisa assim, para que ele fique, para que ele não volte para Portugal. Então, ele tinha essa coisa da população querer ele, né? E dizem que ele era muito sociável, até demais, né? A gente vai comentar outros pontos. Dizem que ele era muito à vontade, assim, que ele não era pegado em coisas de roupa, de andar muito cheio de coisas assim, não me toques, né? Que ele era muito de estar em volta das pessoas. Libra, né? E aí, quando a população faz esse abaixo-assinado para que ele fique. Aí tem a famosa frase, que aí vocês vão lembrar, de alguma aula de história, vocês vão lembrar disso. Tem a famosa frase que ele pega e diz o seguinte, ele vê, né, ele recebe essas assinaturas pedindo para ele ficar, e aí ele fala assim, então tá, se é para o bem geral da nação e felicidade, não, se é para o bem geral de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. Isso é muito libriano também. Olha só, tá bom, já que vocês querem que eu fique, eu fico, gente, vou ficar aqui, tá bom? Sabe, assim, essa coisa de a população pediu,
não é necessariamente a minha vontade, o povo quer que eu fique, uma coisa muito representativa dessa diplomacia libriana, né? Ele estava numa posição de poder, mas ao mesmo tempo ele o tempo todo tinha esse olhar para o que ele podia agregar da vontade das pessoas também naquilo que ele estava fazendo. E aí a gente vê muito essa característica libriana. É onde a gente enxerga bastante esse lado libriano dele. Tinha outros pontos também, né? Ele era um bom músico também, o talento libriano, a gente pode falar aqui. Inclusive, tem comentários do tipo de que ele não era muito inteligente, que ele não estudou muito, mas que ele era bom músico. Ele tocava. E acho que era piano, se eu não me engano, que ele tocava. E aí, fazendo uma analogia também com o irmão dele, né? Esse irmão dele, escorpiano, Dom Miguel, era a parte inteligente da família. Era o que controlava as contas, né? Controlava a parte financeira e era aquele que tinha o domínio mais racional. Só que a relação dele com esse irmão também é muito conturbada. O mapa do Dom Miguel também é bem interessante, porque ele é um escorpiano que tem muita coisa estranha na história dele, assim. Ao mesmo tempo que dá a impressão de que ele tinha uma relação muito de amor com Dom Pedro, parecia um amor e ódio, assim, sabe? Uma proximidade muito grande com esse irmão e ao mesmo tempo aquela coisa de querer tomar o lugar, de querer dar golpe, de querer aquele lugar, né, que era do Dom Pedro. Então é uma relação também complexa. É outro personagem que é muito interessante de ver. Essa relação com o irmão dele, em alguns momentos a impressão que a gente tem é justamente que tenha sido uma decepção grande, porque a impressão que dá é que ele não esperava que o irmão fosse dar um golpe nele. Agora, é uma relação complexa, né? Não dá para saber porque também ali naqueles jogos de poder não se sabe. E para fechar também outra característica muito libriana dele, né, que não tem como não comentar, vou cair em estereótipos, mas não tem como não comentar, é o quanto ele era mulherengo, né? A gente ouve falar muito dos romances dele, do quanto ele tinha, nossa, uma necessidade muito grande de estar sempre envolvido com mulher e saindo e diz que ele, aqui também fazendo uma associação com a Casa 12, né, os desafios da Casa 12, diz que ele tinha muito isso de sair, beber e amanhecia nas ruas e aquela coisa bem assim de... Tem uma palavra para isso, bem boêmia, sabe? E essa questão com as mulheres, muito rodeado de mulheres, com muitas amantes. Ele foi casado, né, com a... Me fugiu o nome dela agora. Ai, gente. Também muito bem vista, assim, a Leopoldina. Eu tava com a Domitila na cabeça. A Domitila é uma das amantes dele, que dizem, né, depois a gente vai falar sobre questão de lua, dizem que foi a única mulher que ele realmente amou, essa Domitila. E aí depois ele até chama ela de Marquesa de Santos, né? Ela tinha uma casa em Santos e tal. Então dizem que ela foi a única no meio de toda a quantidade de mulheres que ele teve na vida que ele realmente amou. Mas ele foi casado oficialmente mesmo com a... Me lembra o nome de novo, Vida? Me lembra o nome de novo. A Leopoldina. Tem que tirar a Domitila da cabeça. Com a Leopoldina, né? Então, aí a gente vê a questão libriana em desafio. Ele tinha essa necessidade. Quando a gente falar agora aqui da Lua, a gente vai também conseguir entender alguns vínculos que pode ter vindo lá de infância, de relações meio conturbadas que ele teve com a mãe, né? Mas era... pobre Leopoldina, como diz a Lu. Dizem, né, que ela passou por uma depressão, assim, por realmente decepções, porque chegava nos ouvidos dela, não tinha como não, né?
A outra estava sendo chamada de marquesa, pensa. Como é que não ia chegar? Quando eu falo que ele tinha uma popularidade, que ele era visto como o imperador mais brasileiro, né? Tem uma questão interessante aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o canal de um jornalista chamado Eduardo Bueno. Apesar dele não ser historiador, mas eu tenho até um livro dele aqui, tá lá em cima, acho que vocês não vão ver, mas tá bem no cantinho aqui. Ele é apaixonado por história, ele escreve muito bem sobre a história do Brasil. Alguns de vocês já devem conhecer, porque ele é gaúcho, mas ele é bem conhecido por outros estados. E aí tem um vídeo dele sobre o Dom Pedro, que ele colocou na thumb, assim, um príncipe bem brasileiro. Porque tem essa ideia do quanto Dom Pedro realmente se tornou, né, uma figura muito brasileira. Deixa eu colocar para tocar aqui para vocês uma partezinha. Nunca houve um governante tão brasileiro, tão autenticamente nacional como ele. Você já sabe quem é, mas vai saber com mais detalhes agora nesse episódio do Não Vai Cair no Enem. Tem príncipe que é beijado e vira sapo. Tem príncipe que beija e vira imperador. Que dia é hoje? Na internet é todo dia sempre, mas o dia de hoje é 6 de setembro de 2017. Amanhã é 7 de setembro. E, inclusive, né, estamos falando sobre Dom Pedro porque passamos agora há pouco pelo 7 de setembro. Então, resolvemos trazer aqui esse personagem histórico tão importante para a nossa independência. Foi ele que declarou essa independência, né? Mas eu quis trazer o vídeo do Peninha, como alguns conhecem, do Eduardo Bueno, porque ele fala, nunca existiu um imperador tão brasileiro, com um jeito tão brasileiro. Ele tinha essa representação. E por que ele era visto como tão brasileiro? Justamente porque ele soltava muito daqueles apetrechos da família real, daquela coisa de ter que andar sempre muito bem vestido e com muitos, né, cheio de detalhes para falar, para se portar, pode isso, não pode aquilo. Ele tinha uma adaptação, assim, uma facilidade para se envolver com o povo. E aí, como eu falei, até demais, porque aí ele ia para as noites, né, boemia, e ficava em volta de coisas, assim, que não eram legal para a imagem dele, muitas vezes, mas era essa proximidade. Isso é interessante de ver, essa relação libriana de compartilhar, mesmo não sendo do contexto dele, mas ele estava ali inserido de alguma forma. Também ele tinha uma relação de amizade com algumas pessoas que ele favorecia muitas pessoas. Então, aquelas pessoas que ele tinha um vínculo, para ele tinha muita importância. Aí a gente volta na questão do irmão também. Porque por muito tempo, o irmão dele, ele protegeu o irmão dele, ele teve uma relação muito forte com o irmão. E aí a gente passa por um tempo em que esse irmão tenta tomar o poder dele, tenta tomar, né, o reinado, e aí a gente vê que realmente pode ter sido uma decepção bem grande, sabe? Mas para falar sobre isso, eu vou puxar para um outro ponto do mapa dele, que é a questão da Lua em Escorpião e desse Saturno em Câncer. E aí aqui eu saio um pouco da foto do Dom Pedro e trago a foto da mãe do Dom Pedro, da Carlota Joaquina. Essa daqui, eu quase fiz meu TCC sobre ela. Porque eu realmente, assim, eu tive uma época fascinada com a personalidade dessa mulher. Porque ela tem uma história, assim, muito interessante. Muito, muito interessante. Em termos astrológicos, era uma ariana, né? E, assim, extremamente conquistadora. Ela queria dominar o Brasil, ela queria dominar a Argentina, ela queria fazer e acontecer. Então, assim, muito ativa nas coisas, né? E aí a gente vê essa liderança muito mais nela, é interessante ver isso, essa liderança muito mais nela do que no Dom João, que aí indo para a astrologia, Dom João era taurino. E aí é muito interessante, por isso que eu digo, se vocês quiserem, a gente pode fazer
mais lives sobre a família real, porque tem muita coisa que dá para enxergar de Touro no Dom João, que dá para enxergar de Áries na Carlota Joaquina, né? E o Dom Pedro, a relação dele com essa mãe pode nos ajudar a entender muita coisa do porquê esse lado dele mais assim, né? Solto, mais boêmio e tal. Ele tinha uma adoração por essa mãe. A relação dele sempre foi de uma necessidade muito grande de atenção dela, ao mesmo tempo que não tinha essa atenção. Aqui já começa um pouco de boatos, tá? Mas o que acontece é o seguinte: Carlota Joaquina também era uma pessoa que tinha uma sexualidade muito aflorada. Então ela tinha muitos amantes. A história dela é bem complicada também. E dizem que o Dom Pedro, ele era o único dos filhos que não era filho do Dom João. Dizem que ele era o filho de um dos amantes dela, que ela tinha amado de fato, né? Porque o casamento dela com o Dom João, como todos naquela época, foi arranjado. E aí dizem que o Dom Pedro era o único que era filho de fato da pessoa que ela amava, né? Desculpa, passei a informação errada. O Dom Pedro era o único que era filho do Dom João. O Dom Miguel era o que era filho desse amante dela. Então ela tinha uma preferência pelo Dom Miguel. E isso ela deixava muito claro. E aí, tanto que ela apoiou o Dom Miguel quando o Dom Miguel tentou dar o golpe, né? E ficar com o trono. Então, assim, tinha uma coisa estranha ali. Tinha uma coisa que não dá para saber, porque nunca se soube se realmente o Dom Miguel não era filho do Dom João. Mas ela tinha essa preferência. E aí o Dom Pedro passou a vida toda tentando ter a atenção, tentando ser reconhecido, ser visto, né? E aí a gente vê essa lua escorpiana, esse vínculo forte com a figura materna, e ao mesmo tempo coisas obscuras, coisas ocultas. Escorpião fala de mistério, né, de oculto. Essas coisas ocultas aí talvez explicassem o porquê que ele não conseguia essa atenção. Talvez tinha alguma coisa ali que ia além do que ele imaginava que seria, se ele se comportasse de tal jeito ou não, né? E, inclusive, o lado mulherengo dele, muitos falam que é essa necessidade, indo para um lado mais analítico, né? Essa necessidade da mãe, da figura feminina, de ter atenção para ele, né? E a vida boêmia, a coisa de amanhecer na rua, amanhecer bêbado, talvez para chamar atenção, talvez para ser aquele ato em que ia incomodar, porque aí ela ia ficar irritada, ela ia, mesmo que brigando com ele, xingando ele, mas ia dar algum tipo de atenção. Talvez fosse isso, né? A questão é que ele tinha uma relação aí muito intensa e muito, até uma dependência emocional dela. Isso a gente enxerga, e ali a gente vê com essa lua escorpiana o quanto tinha a ser elaborado emocionalmente, né? Aí também, outra coisa que a gente tem é o Saturno em Câncer. E Saturno, acho que teve alguém que comentou aqui, né, sobre Saturno em Câncer dele. O Saturno, ele fala das nossas responsabilidades no mapa. Do que eu preciso desenvolver de responsabilidade, de amadurecimento. E aí o Saturno em Câncer, ele precisa trazer essa responsabilidade emocional. O que ele precisava aqui, se ele tivesse conhecimento do mapa dele e do que ele precisava elaborar emocionalmente, era primeiro entender esse vínculo forte, entender que ali existia até uma dependência emocional e ressignificar isso, né? Porque no momento que ele estava bêbado, ficando com várias mulheres, causando confusão por uma questão emocional que ele estava sentindo falta, ele estava pegando aquele sofrimento, aquela dor da falta materna, né, se era esse o caso, e fazendo mal para ele mesmo com aquilo. Então, se ele
tivesse entendido que esse Saturno em Câncer precisava de uma elaboração desse emocional, entender o emocional dele. E se pra gente hoje, em 2024, é difícil falar de lidar com questões emocionais, imagina naquela época. E na posição, ele tem que ser o príncipe, ele é né, o próximo no trono, é ele que tem que comandar. Então, não tem tempo para saber se ele tá triste, se ele não tá, se ele gostaria de atenção ou se ele não gostaria. Então, isso ficou totalmente de lado. O que se destacou foi o que ele precisava fazer, as obrigações que ele tinha na posição que ele estava, né? E é isso. Mas a gente percebe pelas atitudes, pelo jeito e tal, o quanto tinha de coisa a ser elaborada emocionalmente ali, né? Então, também uma associação do Saturno em Câncer e da questão da Lua escorpiana. Deixa eu ver aqui. Muitíssimo libriano. Exatamente. Olha, tem uma casa 2 aqui. A minha casa 2, sou cantora. Viu só? Casa 2 libriana. Libra tem muita relação com as artes, né? Pessoal do Insta, se vocês tiverem perguntas também, quererem acrescentar alguma coisa, deixem nos comentários aí, né? E sim, Libra tem muita relação com a arte, é muito interessante de ver isso. Daniel, deixa eu ver aqui. Yara conhece o Eduardo Bueno? Eduardo Bueno é ótimo, tinha um programa dele sobre história mesmo, não me lembro qual canal, aos domingos. Ele fez uma série sobre história do Brasil, se eu não me engano, no Fantástico. Que ele até se vestiu de Dom Pedro, era muito engraçado. E ele tinha um quadro que chamava Não Vai Cair no Enem. Porque aí ele trazia essas situações, assim, né, um tanto icônicas da família real e comentava. E normalmente o que a gente fala em história, né, aquela história mais tradicional, a gente falava dos acordos, da independência, dos grandes feitos e tal. Então não se falava, por exemplo, da vida boêmia do Dom Pedro. Não se falava, por exemplo, da a Carlota Joaquina. Ela é também assim, ó. Eu quero muito fazer essa live, se vocês quiserem, comente. Tem um relato de que quando ela foi voltar para Portugal, ela, ao contrário do Dom Pedro, ela detestava o Brasil. Tá? Ela veio obrigada, ela não queria vir, ela não queria estar aqui, ela reclamava de tudo, era um caos para ela. E é isso que quando ela foi voltar para Portugal, ela pegou o sapato dela e bateu o sapato dela, assim, e falou: do Brasil eu não quero levar nem a poeira. Ela era revoltada, ela era estressada, típica ariana estressada, assim, no desafio de Áries, assim, no máximo, sabe? Então ela queria conquistar, ela queria fazer acontecer, que invadisse aqui, que invadisse ali, e esse estresse. E é muito, assim, hoje a gente dá risada, mas, né, não devia ser fácil conviver com ela. Não devia ser fácil. E imagina um libriano com uma mãe ariana tentando agradar essa mãe revoltada com tudo. Então, não deve ter sido fácil para ele essa relação. Mas o que fica, o que eu quero ressaltar nessa parte da Lua escorpiana, do Saturno em Câncer dele, né? Quando a gente estiver analisando Lua em Escorpião, Saturno em Câncer no mapa de alguém, é muito importante olhar para essas emoções. É muito importante entender que o vínculo da Lua escorpiana é muito forte. Então, não necessariamente a pessoa do mapa de Lua em Escorpião, ela vai dizer que ela tem problemas com a mãe. Ela vai dizer que ela tem desafios com a família. Às vezes, ela tem uma adoração por aquela família. Só que a conexão emocional gera algum tipo de transformação. Escorpião sempre fala de transformação na nossa vida. Então, assim,
às vezes é uma transformação para coisas positivas. Às vezes a pessoa enxerga na vivência da mãe, na personalidade dessa mãe, um estímulo para ela ser melhor, para ela se trabalhar, para ela ressignificar as questões dela, pode ser isso. Mas também pode ser que a necessidade de compreensão dessa mãe faz essa pessoa buscar muito, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Buscar muito essa aprovação. Buscar muito que a mãe reconheça. Buscar demais esse contato. Então, precisa olhar para esse emocional. Principalmente se for Lua em Escorpião e Saturno em Câncer, porque eu tenho 2 pontos aqui me indicando um emocional forte, um vínculo forte que acontece. E esse vínculo ele precisa ser elaborado. Eu preciso entender o que eu estou absorvendo. Porque como eu dei o exemplo ali com o mapa do Dom Pedro. Se ele olhasse para essa relação, se ele tivesse o apoio para isso, né? Para ele olhar para essa relação e entender que a mãe dele era uma coisa, ele é outra, que aqueles ataques de fúria dela tinham muito mais a ver com ela do que com ele. Talvez ele conseguisse elaborar isso e ressignificar aquela relação, né? Mas para isso precisa trabalhar autoconhecimento, para isso precisa se desenvolver, para isso precisa entender as próprias emoções. Naquele contexto era extremamente difícil, ainda mais para ele que estava numa posição de liderança. Então, hoje, a gente tem muito a agradecer por todas as pessoas que passaram e que deixaram esse legado de ir renovando as coisas, né? Porque hoje a gente pode estar aqui conversando, eu conversando com vocês aí, conversando com o pessoal que está em Portugal, e a gente pensar sobre as coisas, olhar para as nossas emoções, conseguir ter uma ferramenta incrível que é o mapa astral, conseguir ter outras ferramentas. Isso há pouco tempo atrás não era realidade, né? Quando a gente fala de história da astrologia, por muito tempo a astrologia ficou guardada 7 chaves, com pouquíssimas pessoas. Hoje a gente tem esse acesso. Então, é fascinante que hoje a gente consiga utilizar isso e trabalhar o nosso autoconhecimento. E, inclusive, aproveitando para lembrar também, falando em trabalhar autoconhecimento, lembrar que essa live faz parte do aquecimento para o destrave astrológico, que vai ser um workshop que a gente vai fazer na semana do dia 30 ao dia 4 de outubro, se eu não me engano, 30 de setembro a 4 de outubro, um workshop para te mostrar os principais erros na interpretação astrológica, os principais acertos que você pode começar a trilhar esse caminho para começar a acertar nas suas análises e o passo a passo que você precisa para destravar a sua análise astrológica. No YouTube, o link está na descrição desse vídeo, dessa live, para você se inscrever. E aqui no Insta, o link está na bio, para você se inscrever. Tem um formulário lá para você me deixar a sua opinião, que eu vou preparar o conteúdo desse workshop, observando o que vocês colocaram no formulário, levando em conta o que vocês querem destravar na vida de vocês. Então, deixa o máximo de detalhes lá. Flávia, eu quero destravar minha insegurança. Minha insegurança é que eu vou fazer um mapa, eu fico achando que a pessoa não vai gostar, eu fico achando que a pessoa vai achar ruim, eu fico pensando que eu não estou escrevendo tanto, que eu estou escrevendo pouco. Me diz o que é que te angustia. Quanto mais vocês me disserem, mais eu consigo preparar o conteúdo mais alinhado com o que vocês precisam, tá? E aí vamos voltar aqui para o Dom Pedro. Terceiro ponto aqui, voltamos para Libra, né? Mas eu tenho aqui um Júpiter em Touro também. Esse lado libriano e esse lado taurino e Júpiter na casa 8 dele, né? A questão de ele precisar trabalhar essa estrutura para ele mesmo. Porque ele se voltava para festa, para beber, para mulher, para sair, para fazer isso, para fazer aquilo. E até a própria condição que ele nasceu também não dava muito espaço para a individualidade dele, né? Ele tinha um papel a cumprir
de imperador, de alguém que estava no comando, então não tinha muita individualidade, mas ele precisava de alguma forma ter olhado para essa individualidade, para compreender touro, né? A minha estrutura, a minha capacidade de ser firme, de ser resiliente nas coisas. Esse lado empático também do Libra, em alguns momentos a gente vê relatos de coisas que ele, o exemplo que eu dei, né, de ele ter feito a primeira Constituição, ele tinha aquela coisa de querer ouvir, mesmo que ele não ia fazer, né? A primeira Constituição foi muito isso, tá? Vamos ver o que o povo quer, mas assim, isso vai entrar, isso não. Até aqui tudo bem. Tinha muito aquele jeitinho para equilibrar o que não ia tirar poder dele, ao mesmo tempo que ia fazer parecer que estava fazendo à vontade. Nisso ele tinha uma maestria de equilibrar as coisas, né? Não à toa fizeram o dia do fico, assinaram lá pedindo para ele ficar. Então, quando o Brasil se torna independente, porque é ele que fala, né, a famosa frase independência ou morte, o Brasil continua uma monarquia. Então, nós somos o único país que se tornou independente e continuou monarquia. E aí ele é chamado de imperador, ele se torna o primeiro imperador do Brasil. Entende? Por isso Dom Pedro I. E então, assim, ele conseguia fazer aquilo que era a vontade dele, mas de um jeito muito libriano, muito. Dizem que ele tinha gastos exorbitantes, né? Também com essa vida, né? Dá para ver ali um desafio de Júpiter em Touro. Mas ele conseguia, através dessa diplomacia, através desse jeitinho, fazer aquilo que ele queria. Ah, entendi agora, Flávia. A função do mapa que vi é que está por signos inteiros. Aí a Lua ficou em Sagitário. Esse é o problema de não... Cuidem com sites que não mostram o mapa direitinho como ele, né, os graus certinhos onde ele tá. Eu sempre indico o astro.com, porque tem alguns sites que vão fazer o seguinte, ou vão colocar signos inteiros, e aí vai pular, às vezes a Lua tá em Escorpião, já joga lá para Sagitário, como a Ana comentou. Ou então eles vão pular, às vezes, arredondar mesmo. O ascendente está a 28 graus de Escorpião, aí no site aparece a 1 grau de Sagitário, porque já arredondou para fechar 30 graus ali, sabe? Então, procurem sempre fazer pelo astro, que é o que vai dar mais certinho, assim, com os graus. Pode estar 29 e quase lá, ele vai mostrar 29 graus. Ele detalha bem, ele é bem didático, né, o astro. E aí a gente consegue pegar informações muito importantes, porque apesar da Lua dele ter lá suas características, né, esse lado boêmio e tudo mais, tinha muito das características sagitarianas, mas a gente vê muito Escorpião, muito dessa intensidade emocional, de coisas ocultas, coisas guardadas ali, não elaboradas, né? Escorpião é sexo também, né? Não sei se eu posso falar aqui no YouTube. Mas Escorpião também representa isso aqui, né? Fez bastante a pessoa. Vamos ver aqui. Carlota Joaquina era uma figura. Era. Eu quase fiz meu TCC sobre ela. Mas aí eu acabei fazendo sobre outro tema. Deixa eu ver aqui no Insta. A maior dificuldade é juntar todas as informações, pois às vezes elas são conflitantes entre si. Uma dica, Felipe. Você sempre vai agregar. Mas eu vou falar mais disso lá nas lives que a gente vai fazer semana que vem, tá? Mas você sempre vai conciliar. Então, assim, por exemplo, vamos pensar em duas características que parecem conflitantes. Por exemplo, um Sol em Libra e um Marte em Áries. Se a gente pensar
em termos de conflito, a gente vai pensar assim, nossa, mas o Sol em Libra é diplomático, o Marte em Áries é independente. O que essa pessoa faz, afinal? Ela é independente ou ela é diplomática? Ela pode ser uma pessoa que usa da diplomacia para conseguir o que quer, como eu falei com o Dom Pedro. Usa do lado diplomático para chegar onde ela deseja. Usa do lado diplomático para usa da autoridade, da liderança para ajudar pessoas, Áries e Libra. Concilia sempre, né? Une os dois pontos. O que confunde a gente muitas vezes é pensar nessa junção como se um anulasse o outro, mas na verdade o mapa ele se conversa. Pensa que é como quando você está juntando características de uma pessoa, né? Porque analisar o mapa é isso. O ser humano ele é complexo. Então, o Dom Pedro tinha lá as características amigáveis dele? Tinha, mas ele também tinha os ataques de raiva dele? Tinha. Então, se eu olhar para o Sol em Libra dele e para a Lua em Escorpião e pensar, tá, mas ele era equilibrado ou ele era estressado? Ele era equilibrado ou ele era intenso? Ele era os dois. Em alguns momentos ele estava super querendo atenção e aquele trauma com a mãe, aquelas dores, aquele sofrimento, e outros, tudo que ele queria era beber e jogar a conversa fora. E era a mesma pessoa. Porque a gente é complexo, né? Então, você sempre vai conciliar esses pontos. E aí, claro, também entender em que áreas da vida. Eu consigo saber que a intensidade dele pegava mais com a mãe, com o emocional, porque eu tô vendo que é uma lua envolvida. E eu consigo ver que a questão da diplomacia aparecia mais na vida pública dele, no lado do jeito de ser, da individualidade, porque eu sei que é um sol. Então, olhar para o que o planeta que está envolvido significa e conciliar ele, né? Pensar sempre nesses fatores como fatores que se agregam. O mapa, ele é um todo, tá? Mas semana que vem acompanha as lives, porque a gente vai ter uma live só sobre partes do mapa e sobre como fazer essa conciliação, como ter segurança naquilo que você está vendo, né? Deixa eu ver aqui. Vocês querem a Carlota Joaquina? Eu vou trazer ela então. A Carlota Joaquina, o lado libriano dela estava bem complicado, mas dá para entender, porque a história dela também é muito complexa, sabe? Ela casou com Dom João com 10 anos, né? Que ela foi dada como prometida para o Dom João, e aí o casamento foi consumado depois que ela menstruou a primeira vez, ou seja, uma criança. E aí o Dom João era muito mais velho que ela, mas queriam unir, né? Aquela questão dos reinos e tal. Então, assim, a coisa foi complicada. A vida dela foi um tanto complicada. A lua é virgem. Ele tinha uma adoração, né, por essa mãe. Tinha a questão de uma conexão muito forte com ela. Quem que existe é um libriano, né? Esse método por signos inteiros, muitas vezes ele deixa muita informação para trás. Eu sempre recomendo vocês usarem, né, considerando, mesmo que seja no finalzinho do grau ali, mas considera o finalzinho, porque vai fazer diferença. Aproveitou a vida. Total. Esse sobre aproveitar, né? Flávia, por que a astrologia era um estudo restrito antigamente? Por medo? Depende do período histórico.
tá? A gente teve, por muito tempo lá na antiguidade, por exemplo, era um estudo restrito, porque era um estudo que era visto como só direcionado para pessoas de poder. Então, por muito tempo, por exemplo, a astrologia foi usada só para entender períodos de colheita, de caça, de guerra, quem ia ganhar tal guerra. Então, era um estudo feito para pessoas que estavam em algum cargo de poder político ali, de comando da sociedade. Até porque tinha um poder naquela informação também, né? E outra, na antiguidade também a gente não via o ser humano como indivíduo. Isso é uma coisa que é muito interessante de pensar. A gente passou a ver o ser humano como indivíduo, eu tenho escolhas, eu tenho a minha vida para seguir, muito depois. Idade Média, Idade Antiga, você nascia, sei lá, na Idade Média você nascia na família real, você é príncipe, você é rei, você tem as suas funções como príncipe, como rei, acabou. Ah, quero virar professor e passar minha vida ensinando piano. Se o Dom Pedro tivesse essa vontade, ele ia ficar só na vontade. Não tem escolha, você é príncipe, você tem que ser príncipe. A pessoa nasceu lá como um camponês, vai ser camponês o resto da vida. Não tem escolha. Então, era muito dividido, né? O rei, o príncipe, o camponês, cada um fazia a sua função na sociedade e não se pensava em indivíduo, a minha vontade individual. Aí, com o tempo, a gente começou a derrubar essas monarquias, a repensar os modelos políticos, vem a Revolução Francesa, né? Começa a acontecer uns movimentos que começam a trazer, não, peraí, e se eu nascer nascer camponês, mas eu quiser ser do exército, ser como é que falava, um cavaleiro, ser alguém de outra hierarquia dentro dessa sociedade. Eu tenho que ter direito disso, eu tenho que conseguir fazer isso, né? Tem que ter eu conseguir fazer pelo meu mérito. E aí a gente começa a questionar. Aí começa a vir esse movimento de pensar, não, mas e o indivíduo? E a pessoa, e a vontade dela? Mas isso é muito tempo depois, né? E aí, dentro da Idade Média também, a astrologia foi muito sufocada, porque tinha muita influência da Igreja Católica, então aquela coisa de ser visto como algo, ocultismo, mistério, isso daí não é de Deus, deixa pra lá, né? É a Bíblia que tem que seguir, aquela coisa toda. E aí, a Inquisição, né? Então, aí ficou muito nisso também. Depois, a gente começa a ter o avanço da ciência. Só que aí, quando a gente começa a ter esse movimento de pensar o indivíduo, a gente até passa a ter um resgate de conceitos astrológicos e tal, mas aí começa a vir um avanço da ciência muito em cima. E aí divide astrologia e astronomia. Então começa assim, mas não tem como provar isso daqui em experiência científica, então não funciona. E aí começa a ficar como se fosse uma crença. Por muito tempo ficou, né, como se a astrologia fosse uma crença, uma coisa assim meio religiosa, e aí ficou ali nesses termos também, até começassem a resgatar de novo. Então, é uma jornada. A astrologia é milenar, né? Ela vem passando por muitos períodos. Em cada período a gente vai dando significado daquilo que a nossa consciência consegue elaborar também. Mas é muito interessante, a história da astrologia é muito interessante também, de pensar. Tá bom, gente? Deixa eu dar mais uma espiada aqui. Era um privilégio ter acesso à astrologia naqueles tempos. Porque era uma informação que poderia garantir que ganhasse uma guerra, poderia garantir que ganhasse uma competição, né? Então, por muito tempo foi realmente uma coisa elitizada. E hoje a gente fala, né, por exemplo, quando a gente fala de astrologia terapêutica, a gente fala muito disso, de astrologia terapêutica estar elitizada. Porque é muito interessante de ver que quando você vai para estudos holísticos,
para terapias, para psicanálise, para estudos terapêuticos, você tem as pessoas estudando isso, tentando entender esse funcionamento, fazendo estudos. Eu tenho o livro do Jung ali atrás, né? Fazendo estudos relacionados a isso, mas fica ali dentro daquele meio. Quando você sai para o YouTube, para Google, para a internet solta, você joga lá astrologia, daí vem seu signo combina com fulano, Libra é namorador, ou postei hoje no Insta, né? Eu não sei nada de signo, só sei que Áries bate em 12. Aí você fica, gente, por que as pessoas estão propagando tanta bobagemzinha de um assunto que é profundo, que é super, nossa, tão revelador, né? Pode trazer tanta coisa à tona de inconsciente, das nossas necessidades emocionais, do nosso autoconhecimento, mas porque se banalizou de alguma forma esse conteúdo. Então, para a gente olhar para isso, aí a gente vai para esse lado mais acadêmico, muitas vezes, de aí eu vou ter que ver a questão do estudo do Jung, que é complexo, do Freud, de estudar terapias holísticas, e aí já é mais complexo esses temas. Então, o que a gente precisa fazer como movimento para levar uma astrologia profunda? Simplificar. Começar a trazer esses assuntos. Por mais que seja complexo explicar o que o Jung estudou, mas a gente precisa pensar numa forma de falar disso, de levar, porque é isso que faz diferença. Quando você lê lá no site que Virgem é cheio de manias, por mais que pareça ser engraçadinho você acompanhar isso, mas não te acrescenta em nada. Você só lê isso e tá. Quando você entende o teu signo de Virgem como um ponto para você refletir o teu perfeccionismo, o quanto você se cobra, o quanto você pode ser eficiente sem se cobrar, você começa a virar essa chavinha. Você começa a pensar formas de trabalhar o teu autoconhecimento para que esse potencial de aperfeiçoamento, de ser uma pessoa eficiente, seja trabalhado a seu favor e não para se culpar, para se julgar, né? Então é esse movimento que, por isso a Conscientize chama Conscientize também. A gente quer fazer esse movimento de levar uma astrologia que traz consciência, não só traz o entretenimento, que claro, é divertido e tal, mas muitas vezes banaliza, e aí tem tantos profissionais fazendo um trabalho bem feito, né, levando transformação, autoconhecimento, e aí é muito importante isso, que a gente faça esse movimento. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo os alunos fazendo mapas das pessoas e me contando que está ajudando, que a fulana refletiu isso, que o fulano tá super grato e tal. Nossa, isso é muito, muito bom, né? A gente fica muito grato mesmo. E cada vez mais a gente quer fazer esse movimento de continuar levando esse autoconhecimento. Tá bom? Então, gente, segunda-feira, amanhã é sexta, né? Amanhã não vai ter live, mas segunda-feira eu vou estar aqui e eu vou até dizer para vocês o assunto da live. Deixa eu achar aonde que eu anotei. E eu vou transmitir sempre também agora pelo Instagram. Eu só não consigo ainda transmitir as apresentações para vocês no Instagram. Mas vamos tentar, tá? A gente está tentando ver aqui uma forma de transmitir a apresentação no Insta também. Para que vocês acompanhem. Ó, a gente vai começar na segunda-feira, dia 16, com uma live chamada Usando o seu mapa para lidar com a insegurança de ser astrólogo. Então, segunda-feira eu vou fazer uma live para a gente entender como o nosso próprio mapa pode ajudar vocês a trabalharem essa insegurança. Eu tenho medo de fazer o mapa, eu tenho receio de entregar o que eu interpretei, de me mostrar como astrólogo, de fazer um trabalho como astrólogo.
Vamos entender como o teu próprio mapa vai te ajudar com essa tarefa. E a gente vai ter conteúdo nessa live, mas a gente vai ter prática também. Então venham que aí a gente vai poder interagir. A gente vai ter uma parte só para eu responder o que vocês trouxerem, a gente ir conversando para eu entender mesmo o que vocês têm de insegurança. E vai ter uma praticazinha até com meditação e tudo. Então, espero vocês aí na segunda para a gente fazer isso, tá? Tanto aqui no Insta quanto no YouTube. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia de todos. Se inscrevam aí no Destrave. Quem tem vontade de destravar análise astrológica. Vejo vocês na segunda, então, às 8 aqui. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu fechar.